Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. Esse é o terceiro vídeo, então, da série sobre a devoção Nossa Senhora das Dores, sobre as dores de Maria. No primeiro vídeo nós fizemos uma breve meditação sobre as dores de Nossa Senhora e por que nos é útil meditar sobre essas dores. No segundo vídeo, o Alessandro nos presenteou aí com um belo histórico, né, sobre as origens das meditações sobre as 7 dores de Maria. E nesse terceiro, a gente vai se debruçar um pouco aí sobre Quibeho, sobre o terço das 7 dores de Quibeho, né, revelado nas aparições de Nossa Senhora na cidade de Quibeho, em Ruanda, no coração da África. É importante mencionar que este não é um vídeo sobre as aparições de Nossa Senhora em Quibeho. Nosso objetivo é fazer um vídeo curto, né, e para falar sobre essas aparições que são riquíssimas, né, são aí aprovadas pela Igreja. Nós precisaríamos, na verdade, uma série de vídeos para isso, né? Então a gente vai se ater só no item específico dessa aparição, né? Uma grande dádiva, né, um grande presente que a gente recebe de Nosso Senhor pelas mãos de Nossa Senhora nessa aparição, né, que é o terço das 7 dores, né, com essas meditações específicas dessa aparição. Bom, pode nos parecer um tanto inapropriado, né, inoportuno, a gente meditar sobre as dores de Maria no período pascal, né? Ainda mais dentro da oitava de Páscoa, que é o caso do dia de hoje, né? Bom, essas reflexões elas estavam programadas para acontecer dentro da Quaresma, né, em um encontro presencial, que seria lá na comunidade de São José. E uma vez não sendo mais possível o encontro presencial, nós tivemos essa inspiração de fazer os vídeos, né, e em pequenas partes, sendo apresentados aí semanalmente, né, e pensando basicamente na quarentena, né, no momento que estamos vivendo aí da pandemia, que é um momento de dor, momento de provação, tendo que as meditações aí das dores redentoras de Nosso Senhor e corredentoras de Nossa Senhora podem, de certa forma, nos serem úteis e frutuosos aí nesse período. Bom, se não estamos ainda convencidos, né, da riqueza de se meditar a paixão e os sofrimentos de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, os santos eles nos ajudam um pouco aí, né? Os santos dizem que depois da Santa Missa a melhor prática espiritual é a meditação da paixão de Cristo. Santo Afonso Maria de Ligório, ele nos admoesta dizendo: alma devota, se queres crescer sempre mais nas virtudes e de graça em graça, procura meditar todos os dias a paixão de Cristo. Essa frase, na verdade, é de São Boaventura, Santo Afonso faz uso e ele acrescenta dizendo: não existe exercício mais apropriado para santificar a tua alma que a meditação dos sofrimentos de Jesus Cristo. E Santo Agostinho também diz que vale mais uma lágrima derramada em memória da paixão de Cristo que fazer uma peregrinação a Jerusalém e jejuar a pão e água durante um ano. Bom, ajudados aí então pelos santos de nossa igreja, né? Entendemos então ser algo útil, né? Muito útil meditarmos sobre a paixão, os sofrimentos de Nosso Senhor e também os sofrimentos de sua mãe. Mas que tal se pudéssemos ouvir uma descrição das dores da boca de Maria? Se Nossa Senhora, né, fonte primária, ali pudesse nos dizer como foram esses sofrimentos, né? Se aqui, olhando para essa imagem de Nossa Senhora das Dores, essa linda imagem, né, que a gente ganhou de presente do nosso amigo seminarista Stigmatino, que faz sua pastoral aqui na comunidade de São Pedro com a gente, o Emerson Rotterdam. Obrigado, Emerson, por esse grande presente, né, essa imagem linda de Nossa Senhora das Dores. Se nós pudéssemos olhar para essa imagem dizer para a gente, né, Nossa Senhora revelar para a gente como é que foram essas dores, né, de Nosso Senhor que ela presenciou e as dores dela, né? Bom, é assim o terço de Quibeho, né? No terço em Quibeho, Nossa Senhora revela, né, para a vidente, né, para Marie Claire, esses detalhes das dores, e está ali na meditação do terço, tá? Então a riqueza do terço, né, a diferença até do terço de Quibeho, é a riqueza da meditação, né? Mas antes de nós olharmos para esse terço, vamos rapidamente aqui conhecer um pouco sobre a aparição de Nossa Senhora em Quibeho e o contexto histórico dessas aparições.
Bom, as aparições elas acontecem então na cidade de Kibeo, K-I-B-E-H-O, como está aqui no nome do vídeo aí, né? Em Ruanda, né? País que fica no centro do continente africano, nos anos de 1981 e 1982, finzinho de 81 e durante 82. E as aparições são reconhecidas pela igreja, tá? Pelo menos o conjunto inicial das aparições, né? Tem essas aparições para essas 3 primeiras videntes, depois tem uma série de aparições no país de Ruanda durante a década de 80 até mais ou menos ali 92, né? Mas essas aparições não foram estudadas, não foram investigadas pela igreja, somente o conjunto inicial aí de 81 e 82 que são as aparições. Então as outras a gente não sabe, não que sejam falsas, né? Parecem que não, parece que são autênticas. As mensagens são muito ricas na mesma linha, né? A gente percebe que é do mesmo conjunto, né? Mas não são, né, reconhecidas ainda, né? Então essas aparições acontecem para 3 jovens inicialmente, né, que é a Alfonsine, a Natália e a Marie Claire, ou Maria Clara em algumas traduções, e num colégio católico, num internato católico, né, nessa localidade aí. E a resposta para a eventual pergunta que a gente tem de por que Nossa Senhora apareceu nesse país e qual foi o conteúdo da mensagem, ela é quase óbvia quando a gente olha para o que aconteceu com Ruanda 12 anos depois, né? Em 1994. Houveram vários genocídios no século XX, né? Praticamente o século XX pode ser aí chamado do século dos genocídios. A gente não tem, né, não se dá conta disso porque muitas vezes vem à nossa mente somente o genocídio causado pelo regime nazista, ou talvez os genocídios causados pelos regimes comunistas, no máximo, né? A gente não tem essa visão dos outros genocídios que aconteceram, mas Ruanda também passou por um desses, né? E no ano de 1994, 12 anos após essas aparições, e que pessoalmente eu considero que foram os mais horrendos, né? O mais horrendo desses genocídios, né? Em resumo, né, até aqui em respeito do tempo curto desse vídeo, a etnia Hutu, predominante no país, ela resolveu dizimar a outra etnia minoritária, os Tutsis, e em 100 dias, né, entre ali os meses de abril e julho desse ano, um número entre 800 mil a 1 milhão de pessoas foram mortas, né? E a arma mais comum usada nesses assassinatos era o facão, né? Peça bastante comum nas casas ruandesas, né? Não foi uma guerra civil propriamente dita, né? Não eram 2 exércitos guerreando, não eram 2 povos se combatendo, mas simplesmente uma maioria que se lança sobre uma minoria, com facão basicamente, e elimina essa minoria, né? Cerca de 75%, né, do povo da etnia Tutsi foi dizimada, né? A guerra é incitada ali por milícias, né? Historicamente existe um ódio que vem crescendo, né, dos Hutus sobre os Tutsis, que culmina, né, nesse momento, nesse genocídio horrível, né? E então é bem evidente, né, que Nossa Senhora, através dessas aparições, ela vem preparar esse povo para o que eles vão passar. Não só esse povo, né, porque pode soar que essas aparições são só para Ruanda, mas se a gente pensar, né, que a causa principal desse genocídio é o ódio, e o ódio que a gente vê hoje tão vivo se disseminando por aí, né, ódio, intolerância, que pode causar, né, que causa e pode causar mais guerras, né? Então a gente recebe também essa mensagem, né, dessas aparições em Kibeo também para nós, né? E importante termos claro que Nossa Senhora ela não vem anunciar desgraça, né? Ela vem, na verdade, a tentar reverter, né, o que vai acontecer. Ela, né, vem ensinar ali como que a gente pode curar, né, a causa para que não aconteça a desgraça, né? Se a gente lembrar de Fátima, né, das aparições de Fátima, acontece em 1917, no finzinho ali da Primeira Guerra Mundial, né? E Nossa Senhora diz claramente, tipo, essa guerra que vocês estão passando agora vai acabar, né? Ela está terminando, né? Realmente, 1918, né? Poucos meses depois, um ano depois aí termina a guerra.
ela vai acabar, mas se vocês não fizerem o que eu estou pedindo, né, que seria basicamente duas coisas simples que Nossa Senhora pede em Fátima, né, rezar o terço nas orações, rezar o terço todos os dias e fazer penitência pela conversão dos pecadores, pela conversão de vocês mesmos e pela conversão dos pecadores, uma guerra muito pior virá, né? Que a gente sabe hoje que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, Nossa Senhora não veio anunciar a Segunda Guerra, ela veio dizer que se a gente precisava fazer o que ela estava pedindo, né? Precisava se afastar dos erros que a gente estava cometendo, né? E, infelizmente, não foi ouvido o pedido da Nossa Senhora e vem as guerras, né? Não só a guerra, a Segunda Guerra, mas o século XX também é o século das guerras, nas grandes guerras, né? Das duas grandes guerras mundiais, de pequenas guerras, né? Em cada país aí que a gente vê, né? Então, essa semana passada, assistindo um filme aqui com as minhas filhas que tinha, né, o contexto ali, a Segunda Guerra, né, eu comentei, né, falei, imagina a gente pensar que tudo isso aqui poderia ser evitado, né, tudo isso que a gente está vendo poderia ser evitado se as pessoas tivessem rezado o terço, né, e feito penitência, né? Eram duas fórmulas simples que Nossa Senhora tinha ensinado. E elas falaram, é mesmo, pai, né? Nossa Senhora falou, né, que se não fizesse o que ela estava pedindo, ia vir uma guerra muito pior. Mas enfim, né, então ela não vem anunciar desgraça, ela vem, na verdade, nos ensinar como evitar, né, que aquilo aconteça. Né? Foi o caso também dessas aparições em Ruanda, onde ela vem preparar esse povo, né, e ensinar para eles como evitar que aquilo acontecesse. Né? Mas enfim, né, não foi ouvido. Né? E aí acontece, né, esse genocídio lá. Então aqui pegando algumas partes, né, dessa... Não é uma aparição que tem uma mensagem clara, igual Fátima, né, que tem instruções bem claras, mas Nossa Senhora as aparições são inúmeras, não tem conta, né, ela aparece com uma constância grande, né, para essas três videntes, né, às vezes em particular para elas, às vezes em público. Quem procurar os vídeos, né, vai ver que algumas aparições que aparecem ali no pátio do colégio, né, os peregrinos vêm, estão ali assistindo, né, elas têm, né, o êxtase ali e da aparição. Então as mensagens estão espalhadas, né, nessas aparições, mas basicamente é a mesma mensagem, o mesmo pedido de Fátima, né? Entre eles, a oração do terço, né? A oração do terço está presente em todas as aparições, aí, desde Lourdes, né? Nossa Senhora vem insistindo para a gente rezar, pegar essa arma aqui, usar essa arma poderosa que Deus nos dá, né? Que é a meditação do Santo Terço, a oração do Santo Terço. Então, não tem nada diferente aqui, ela repete isso para essas videntes. Então, numa das aparições ela diz, o mundo está indo por um caminho muito ruim, com muito ódio e pecado. Ela fala bastante do ódio aqui, porque é o ódio que vai causar o genocídio lá, a guerra deles, né? Mas, de novo, né, o ódio é algo que está causando também, continua causando muito mal para a gente, né? O ódio e o pecado, por um caminho... Por isso, ela quer que rezemos o rosário todos os dias, para limpar nossos corações e mostrar o nosso amor por ela, por Jesus e por Deus. Ela diz que a oração do rosário é a melhor maneira de mostrar a ela o nosso amor. Então ela propõe aqui, né, nessas aparições em Ruanda, que a oração do terço seja usada para limpar o coração deles do ódio que eles vinham sentindo e que iria culminar em uma coisa muito ruim ali durante alguns anos para frente, né? E ela pede, né, na primeira vidente Alfonsine, né, que ela inclusive ela entregasse essa mensagem com amor, e bem como para incentivar os líderes, né, os governantes, a rezar todos os dias o terço. Então aqui ela insistindo nessa aparição também, a oração diária aí do Santo Terço. Em outra das aparições, para a segunda vidente, ela diz: minha filha, você deve orar, pois o mundo vai muito mal. As pessoas se afastaram de Deus e do amor do meu filho Jesus. Tantas são as almas arruinando-se que eu preciso de sua ajuda para trazê-las de volta ao meu filho. Enquanto você estiver na terra, você contribuirá para a salvação das almas. Se você trabalhar comigo, né, Nossa Senhora falando para a vidente, vou lhe dar a missão de tirar essas almas perdidas da escuridão. E porque o mundo é mau, minha criança, você vai sofrer. Por isso, se você aceitar essa missão, você também deverá aceitar todo o sofrimento que eu lhe enviar com alegria, amor e paciência. Então aqui, para as meditações nossas sobre as dores, sobre os sofrimentos, Nossa Senhora colocando aqui, né, parecendo uma promessa parecida com o que ela diz para Bernadette lá em Lourdes, né? Não te prometo
nessa terra, né, felicidade nessa terra, mas somente na outra vida. Ela está falando também para essa vidente que se ela aceitasse a missão, ela teria muito o que sofrer. E olha que bonito isso aqui, que Nossa Senhora diz, concluindo, ninguém vai para o céu sem sofrimento. E como filha de Maria, você nunca poderá soltar a cruz que você carregar, né? Aqui um pouco do que a gente meditava no primeiro vídeo, né, sobre a necessidade, né, e a utilidade dos sofrimentos, né, para a nossa vida, para a nossa salvação, para a nossa purificação. Se nós não nos purificarmos, né, com esses sofrimentos, aqui a gente vai ter que depois se purificar, né, expiar os nossos pecados, a mancha, né, que o pecado deixa na nossa alma de alguma forma, depois lá no purgatório, na realidade, né, nos novíssimos lá, os novíssimos nos ensinam do purgatório. Mas Deus dá no sofrimento, no nosso sofrimento cotidiano, uma forma da gente expiar esses pecados já aqui. Não só os nossos, como no caso dessa missão que Nossa Senhora dá nas aparições, né, pedindo pra gente, né, em Fátima, pedindo, né, oração e penitência. A penitência não é só para expiar os nossos pecados, mas os pecados da humanidade, ou seja, para converter os pecadores, né, começando por mim e aquelas pessoas que estão mais afastadas, né? Então é a formulazinha aí que Nossa Senhora dá nas aparições de como a gente evitar tanto mal, né? E a gente está aqui, de novo, passando por um outro período de provação de mal, não por guerras agora, mas pela pandemia, né? Que é uma forma aí, né, de Nossa Senhora ir nos purificando, né? Enfim. Em outras mensagens, né? Aqui é importante para a gente meditar sobre a utilidade das aparições, não como alvo de curiosidade, né? Aqui remetendo à missão do Tardes com Maria, que a gente se propõe a trazer as mensagens aí de Nossa Senhora, de forma que a gente possa ser devota de verdade de Nossa Senhora, né? Fazendo aquilo que ela pede nas mensagens e não somente se aproximando nela interesseiramente, né? Muitas pessoas vinham para o vilarejo simplesmente para testemunhar um milagre. E enquanto seus olhos e ouvidos procuravam no céu um evento sobrenatural, seus corações não conseguiam ouvir as mensagens que Maria repetia várias vezes. Amar a Deus, amar e ser gentil com os outros, ler a Bíblia, seguir os mandamentos de Deus, aceitar o amor de Cristo, arrepender-se dos pecados, ser humilde, buscar e oferecer o perdão, e viver o dom da vida segundo a vontade de Deus, com um coração puro e aberto e com uma consciência limpa. Então aqui dizendo que os peregrinos que iam lá para as aparições ver, eles estavam mais interessados em ver milagre, em ver as manifestações que existiam, mas estavam com o coração fechado para as mensagens, para aquilo que Nossa Senhora estava pedindo ali, né? Que poderia, se eles seguissem esse pedido, ter evitado a desgraça pela qual eles passaram, né? Aí aqui falando do terço das 7 dores, né? Que a gente vai comentar um pouco daqui a pouco. Marie Claire revelou ainda, né? Marie Claire é a vidente que recebe o terço das 7 dores, né? A revelação do terço das 7 dores. Revelou ainda que a senhora, né? A mulher que ela via, né? Nossa Senhora, carregava um rosário preto, diferente de qualquer outro que ela vira antes, o qual Maria lhe dissera ser muito antigo, chamado de o Rosário das 7 Dores, né? Que é o momento que ela vê o rosário, chama a atenção dela o terço na mão de Nossa Senhora, que ela está vendo ali, e mais para frente Nossa Senhora ensina para ela rezar o terço, e ela segue a missão, Marie Claire segue a missão de espalhar esse terço das 7 dores o resto da vida dela, né, pelo mundo aí. Bom, aqui para a gente conhecer um pouco da aparição, então, de Quibeho, e agora vamos olhar um pouco então para essa maravilha que é o terço das 7 dores, né? De novo, né, como Nossa Senhora diz aqui, né, um terço muito antigo, né, e o Alessandro trouxe pra gente aí no último vídeo, né, um pouco do histórico, né, lá surgindo com Santa Brígida, né, e essa arma antiga, né, que Deus nos dá. E qual que é a diferença então, né, da coroa das 7 dores, que a gente chama, né, da Santa Brígida, e esse novo aqui, né, ensinado em Quibeho? Ele é maior, mais extenso, tá? A gente não vai rezar, não vamos pegar ele inteiro aqui, porque não dá tempo. Ele é bastante extenso. Se a gente for rezar esse rosário com bastante devoção mesmo, meditando nas mensagens de cada uma das dores, cada uma das 7 dores, dá em torno aí de 40 a 45 minutos rezando, tá? Mas eu garanto que quem rezar esse rosário uma vez com devoção, vai querer rezar ele sempre, né? Eu já experimentei muitas graças rezando esse terço das 7 dores.
Eu diria que assim, não tem dor que você possa estar passando, que se você rezar esse terço com devoção, né, com constância, ele não vai ali acalentar, ele não vai de alguma forma diminuir a sua dor, né, te dar força para você suportar essa dor com amor aí, né? É um terço bastante rico, bastante extenso, porque em cada uma das 7 dores tem um texto grande, né, com a meditação da dor, dada pela própria Nossa Senhora, como a gente, né, brincou aqui, né? Nossa Senhora dizendo, descrevendo como foram as dores de Nosso Senhor, né? Que ela está ali presenciando e sentindo, né? Então, por isso ele se torna um pouco longo. E também, para cada dor, a gente reza um Pai Nosso e 7 Ave Marias, né? Existe terço, é claro, o terço aqui específico, né, para se rezar o terço das 7 dores. Eu não tenho, eu nunca achei nem pela internet para comprar. Até esse tempo atrás, falando com um amigo meu que constrói terço, pedi para ele fazer um terço para mim, porque ele precisaria ter 7 mistérios, né? O terço das 7 dores ele tem 7 mistérios e cada mistério o conjunto de uma bolinha para o Pai Nosso e 7 Ave Marias, né? Mas eu uso o meu terço normal mesmo, o que eu faço eu rezo no Pai Nosso e quando eu vou para as Ave Marias eu pulo as 3 primeiras contas e começo na quarta conta, porque aí eu sei que eu vou rezar 7 Ave Marias. Não dá para se perder, né, nos mistérios, porque os mistérios são bem específicos, você está meditando eles, não dá para se perder no 7, né, e o terço serve aí mais para você não se perder nas 7 Ave Marias. Então dá para rezar com o terço normal, tá? Então ele inicia, né, com uma oração pequena, curta, um pedido curto, o ato de contrição, pedindo perdão, né, pelos pecados, e aí entra no mistério das 7 dores, né, cada mistério meditando em uma das dores. E eu vou pegar aqui a meditação para a gente entrar um pouco agora, né, na riqueza desse terço, por causa dos detalhes que Nossa Senhora revela das dores de Jesus e das dores dela, das dores que ela está sofrendo. Eu vou pegar a quarta, a quinta e a sexta dor somente, né? Que o texto é muito, muito rico ainda, muito profundo, né? E vai ajudar muito, dar muito condição para a gente meditar melhor o nosso terço e meditar, né, as nossas vias sacras, meditar a paixão de Cristo, aí que Santo Afonso coloca que a gente deveria meditar diariamente, né? É muito rico a gente meditar diariamente. Depois, São Boaventura coloca que depois da missa, a meditação da paixão de Cristo é aquilo que nos traz mais, que nos ajuda a caminhar mais na virtude aí de graça em graça, né? No quarto mistério, então, a quarta dor de Maria, que é a dor, né, dela encontrar Jesus na subida para o Calvário, né? Então a gente imagina que é aquele momento onde Nossa Senhora encontra, Jesus já está com a cruz ali subindo, né? Talvez na primeira queda, né, que ela vê ele e o olhar dos dois se cruzam, né? O olhar de Jesus ali, né, com o sangue já descendo no rosto, e o olhar de Maria, né, coberto de lágrimas, e os dois se entreolhem ali, né? Muitas graças, a gente costuma, né, pedir graças por essa troca de olhares entre Jesus e Maria nesse momento tão doloroso. Eu peço a graça, tal, né, pelos méritos imensos que existem nesse momento aqui, né? E olha o que Nossa Senhora diz, ó: os soldados continuam a puxá-lo e a apressá-lo, ainda que ele já não tivesse força sobrando. Ele caiu exausto, incapaz de se reerguer. Naquele momento, os olhos de Maria, que tanto já haviam se enchido de amor e compaixão, encontraram os dele, cheios de dor e cobertos de sangue. Seus corações, dividiam o fardo. Toda a dor que ele sentia, ela sentia também. Eles sabiam que não podiam fazer nada, a não ser esperar e acreditar em Deus e dedicar seus sofrimentos a Ele. Tudo o que podiam fazer era colocar tudo nas mãos de Deus. Então, dando detalhe desse momento, né? Então, a cada mistério sempre segue essa meditação, depois uma oração e um pedido. Normalmente, a cada mistério a gente pede pelos méritos daquele mistério uma virtude e um dom, né? Um dom do Espírito Santo, né? No caso desse aqui, por exemplo, a gente pede a virtude da paciência e o dom da fortaleza. E reza, né, seguido, segue aí então um Pai Nosso e 7 Ave Marias. A quinta dor, né, o mistério da quinta dor de Maria aos pés da cruz, no momento que ela está nos pés da cruz. Aqui a gente vai ter na meditação então detalhes desse momento, quando Jesus chega lá no topo do Calvário e ele vai ser crucificado. Meditemos.
A Santíssima Virgem Maria continua a subir o monte do Calvário, seguindo de perto a Jesus, dolorosa e tristemente, embora sofresse em silêncio. Ela pôde vê-lo cambaleando e caindo com a cruz mais algumas vezes e testemunhou seu filho sendo golpeado impiedosamente pelos soldados que o puxavam pelo cabelo para que ficasse novamente de pé. Além de ser inocente, Jesus, quando chegou ao topo do Calvário, foi ordenado a se manifestar perante a multidão, para que pudessem rir dele. Maria sentiu profundamente a dor e a humilhação de seu filho, particularmente quando seus opressores forçaram-no a despir o que havia sobrado de sua roupa. A sua mãe teve dores no coração ao ver aqueles tiranos crucificarem seu filho praticamente nu, envergonhando-o terrivelmente apenas para agradar a multidão zombeteira. Ele e Maria sentiam mais vergonha do que as pessoas normais, porque eram santos e não conheciam o pecado. A abençoada Virgem Maria sentiu uma dor insuportável quando Jesus foi estirado na cruz. Seus assassinos cantavam alegremente enquanto se aproximavam dele com os martelos e pregos. Sentaram-se em cima dele para que não pudesse se mover, enquanto o fincavam na cruz. Ao martelarem os pregos em suas mãos e pés, Maria sentiu os golpes em seu coração. Os pregos perfuraram também a sua carne enquanto rasgavam o corpo do seu filho. Ela sentia a própria vida se desvanecendo. Então, a Nossa Senhora, a gente sabe que ela vê, ela assiste, né, Jesus sendo pregado na cruz, então ela sentindo as dores na própria carne dela, né, enquanto Jesus era martelado ali na cruz. Esse aqui é de se arrepiar, hein? Esse aqui é um que me toca bastante, esse pedaço aqui. Quando os soldados ergueram a cruz para encaixá-la no buraco que haviam cavado, eles empurraram-na para que caísse deliberadamente e assim fizesse com que o peso do corpo de Jesus rasgasse ainda mais as suas mãos pregadas e expusessem seus ossos. O que é isso aqui? Na hora de colocar a cruz, encaixar a cruz no buraco que eles cavaram para encaixar a cruz, eles não colocaram educadamente, né? Eles chegaram e soltaram a cruz para que caísse, né? E com o peso, né, do corpo ali e o tranco, né, que Jesus recebe, aquilo rasgou ainda mais as mãos pregadas e deslocou os ossos, rompeu o tendão. Né? Se a gente pegar outras revelações, tem as revelações de Santa Brígida, das 15 dores, né? Eu acabei esquecendo de olhar para ver em detalhes isso aí, mas Santa Brígida menciona, né, nessa revelação que nenhum osso de Jesus ficou no lugar, né? Rompeu o tendão, rompeu tudo, não só nessa pancada, mas das outras flagelações, né? A Escritura diz que não quebrou nenhum osso dele, realmente não quebrou nenhum osso, mas houve deslocamento de todos os ossos do corpo dele, né? Com a violência, né, que ele sofreu, né? E uma delas aqui. A dor transpassou seu corpo como fogo líquido. Ele suportou 3 excruciantes horas pregado à cruz, mas a dor física que sentia não era nada comparada à dor agonizante que sentia no coração por ser obrigado a ver que sua mãe assistia ao seu sofrimento de perto. Misericordiosamente ele então morre. Aqui ele falando que a dor, né, a dor física que Jesus sentia na cruz, as 3 horas que ele ficou pregado ali, né, a gente pensar o tamanho da dor que era aquilo, né, dele ficar ali agonizando daquele jeito pregado na cruz. A dor física não era nada perto da dor agonizante dele ser forçado, né, a ver que a mãe dele estava ali assistindo a tudo, né? E em outra revelação, está perto da minha mão aqui, essas revelações ao Padre Gobi, né, que está aqui nesse livro azul das revelações do livro aos sacerdotes, filhos prediletos de Nossa Senhora. Nossa Senhora revela ao Padre Gobi isso aqui, ó, a mensagem de 1º de agosto de 73. Ver a dor da mãe que assistia à sua dor atroz, à sua atroz agonia, abreviou-lhe a vida. Mais que as dores físicas, o seu coração de filho não pôde resistir a este indizível tormento. Então, mostrando que a dor dele ver a mãe dele sofrendo ali era maior, né? Então ele fez ele abreviar a dor dele na cruz. E esse aqui cai no outro mistério, né? Que a gente não pode se iludir, achar que Jesus, depois de 3 horas, ele morreu porque ele não aguentou a flagelação, ele foi morto pelo sofrimento. Não, porque ele era o Senhor da vida, né? Era ele que tinha o poder ali
tanto a nossa vida quanto a vida dele, né, do homem Jesus, de cessar a vida ali, o poder estava nas mãos dele. Então ele poderia continuar sofrendo ali quantas horas ele quisesse, quantos dias, né, eternamente, se ele quisesse ficar naquela cruz ali, pregado, sofrendo ali, ele podia, né? Ele, por algum motivo, ele parou, né, o sofrimento depois de 3 horas, né, e morre e falece, porque precisava, né, fazia parte ali. Mas assim, aqui essas revelações nos mostram, né, essas 2 revelações nos mostram que um dos motivos que fez ele, né, cessar o sofrimento dele e morrer foi ele não aguentar mais ver a mãe dele assistindo aquele sofrimento e sofrendo junto com ele, né? Bom, aí vamos para a sexta dor, né, o mistério da sexta dor. Maria recebe o corpo morto de Jesus em seus braços. Aqui então o momento que descem, né, Nicodemos, né, e José de Arimateia consegue autorização lá, né, para descer o corpo de Jesus. Ele e Nicodemos descem o corpo de Jesus. E aqui é bonito a gente pensar no seguinte, né, Maria estava ali o tempo todo e continua ali nesse momento também. Como mãe, a gente não dá para acreditar que ela deixaria que outra pessoa limpasse o corpo de Jesus, né? É claro que ela quis, né, ficar a cargo desse trabalho aí de limpar o corpo morto do filho dela, né? E pensando nesse trabalho que ela fez, a gente chega à conclusão, né, a gente percebe que ela teve então contato, né, teve com cada ferida de Jesus. Ela pôde ver, né, detalhes mínimos ali de cada ferida que o Senhor sentiu no corpo dele durante a paixão, né, limpando ali. Então a gente consegue imaginar aí não só o tamanho da dor da mãe, vendo aquilo, né, cada detalhe, como a riqueza disso, da meditação que Nossa Senhora faz olhando cada uma das feridas, né? As Escrituras nos dizem, as revelações, que Jesus acabou se tornando uma ferida só da cabeça aos pés, porque as feridas elas se cruzavam ali, né, e viravam uma coisa só, como se ele fosse uma única ferida, né? Então a gente imaginar que Nossa Senhora teve contato detalhado com essa dor na hora que ela está limpando, né? E aqui ela dá esses detalhes, ó. Maria podia ver as feridas da flagelação pela qual Jesus havia passado por ordem de Pilatos. Sua carne havia sido despedaçada, grandes tiras haviam sido arrancadas de suas costas. Seu corpo todo havia sido dilacerado, e algumas feridas se entrecruzavam-se, escancarando-o da cabeça aos pés. Maria descobriu que as feridas causadas pelos pregos eram menos cruéis que as causadas pela flagelação e pelo carregamento da cruz. Ela ficou horrorizada ao notar que seu filho havia sido capaz de carregar aquela cruz tão pesada e lascada até o Calvário. Ela viu a poça de sangue que se havia formado em sua testa por causa da coroa de espinhos e, para seu horror completo e para o nosso horror completo também, ela percebeu que muitos dos espinhos farpados haviam penetrado tão fundo na cabeça que chegaram até a perfurar o seu cérebro. Então, ela percebe que alguns dos espinhos foram cravados tão fundo que cruzou o crânio e atingiu o cérebro de Jesus, né? Se a gente pensar que eles não só colocaram a coroa, mas eles bateram, né, com a vara, com o pau, né, para encaixar a coroa. Então, a senhora percebe isso, né, esse detalhe, né, cruel, né, da coroação de espinhos. Olhando para seu filho inteiramente violentado, a Santíssima Mãe sabia que a sua morte havia sido muito pior do que a tortura reservada ao mais perverso dos criminosos. Enquanto limpava seu corpo, ela se recordava dele em cada etapa de sua curta vida. Rememorava o primeiro olhar que deu ao seu rosto de recém-nascido, enquanto estavam ainda deitados na manjedoura. E se lembrou também de cada dia que se sucedeu a esse, até o fatídico e dilacerante momento em que ela banhava gentilmente o seu corpo sem vida. Sua angústia era implacável no momento em que preparava o seu filho e Senhor para o sepultamento, mas ela permanecia valente e forte, tornando-se assim a verdadeira rainha dos mártires. Enquanto lavava seu filho, ela rezou por todos, para que conhecêssemos as riquezas do paraíso e entrássemos pelos portões do céu. Ela rezou por cada uma das almas do mundo para que abraçassem a fé em Deus e assim fizessem com que a morte dolorosa do seu filho não fosse em vão e beneficiasse toda a humanidade. Maria rezou pelo mundo, ela rezou por todos nós. Ela rezou por cada um de nós. Enquanto ela limpava o corpo do filho morto ali, ela ia rezando e meditando e querendo, né, desejando e pedindo a Deus que nós pudéssemos nos beneficiar
né, que aquilo valesse, né, que aquele sofrimento dela e de Jesus valesse para a nossa salvação. Amém. Esse foi a meditação, né, de alguns trechos então do texto de Quibeho. A gente vai deixar na descrição do vídeo, vai ter um link com detalhes de como rezar, para quem quiser conhecer esse texto e rezar ele. De novo, eu aconselho, quem rezar uma vez com devoção não vai conseguir largá-lo, esse terço. Normalmente a tradição, a gente reza terça-feira esse terço, porque foi numa terça-feira que Nossa Senhora revelou, a Marie Claire, né, a vidente, mas pode ser rezado qualquer dia, qualquer momento, tá? Bom, encerrando o vídeo aqui, que estendeu um pouco, e espero que tenha valido a pena, né, a extensão do vídeo. E então nos encontramos no próximo, o quarto e último vídeo, que vai ser feito pelo Alessandro, mais uma vez, e ele vai trazer pra gente as aparições de Nossa Senhora das Lágrimas de Sangue, que eu prometo para vocês uma grande surpresa aí quando vocês souberem o local dessas aparições, tá? Fiquem com Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até mais.